Fala galera, beleza? Vocês sabem como é que funciona um acelerador de partículas? Hoje eu vou ensinar vocês como é que funciona um acelerador de partículas. Então vamos lá. Um acelerador de partículas nada mais é do que um equipamento dotado de campo elétrico alternado e campo magnético capaz de fazer com que partículas carregadas eletricamente se acelerem até próximo à velocidade da luz. E esse equipamento específico que eu vou explicar hoje para vocês se chama ciclotron. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o meu bloco de notas para a gente começar a explicar alguns conceitos para vocês. Vou abrir aqui uma nota. Vamos lá, eu vou expandir aqui meu bloquinho de notas para ficar legal para a gente começar as explicações. Então, basicamente, quando a gente tem aqui, eu vou pegar aqui e botar vou fazer um campo magnético aqui. Eu vou trocar a cor desse, botar amarelo aqui para ficar legal. Vou fazer um campo magnético aqui, saindo do plano que a gente está trabalhando. Esse aqui é um campo magnético que está saindo do plano que a gente está trabalhando, que é o vetor do campo magnético, e ele está saindo do plano, por isso que são pontinhos. E aí eu vou fazer uma carga. Essa carga que eu vou chamar de Q, um Qzinho aqui. Esse Qzinho, ele tem essa direção, tá bom? Então, qual seria a força resultante dessa carga que eu desenhei aqui assim, que faria com que essa carga entrasse em movimento? A gente lembra daquela regrinha da mão, né? Da mão esquerda, faça bom vestibular. Já que o campo tá para fora, então a gente bota assim, o campo para fora, tá aqui. A velocidade está para cá, né? Então a força ela vai estar perpendicular à velocidade. Se a força é perpendicular à velocidade, você vai ter uma variação dos três vetores. Quais são as características de uma força de uma característica vetorial? A gente tem direção, sentido e módulo. Módulo, direção e sentido. Quando a força ela é perpendicular, a gente vai ter uma variação da direção da carga, né? E aí você vai ter um movimento circular uniforme. Então você vai ter aí que a força vai ser uma força resultante centrípeta, né? Então você vai ter uma massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio é igual a força magnética, que é a carga vezes a velocidade vezes o campo, certo? Aí tá. Nós podemos cortar a velocidade ao quadrado pela velocidade do outro lado e dizer que a velocidade sobre o raio é igual a carga vezes o campo magnético dividido pela massa da carga. E nada mais, nada menos que essa velocidade sobre o raio é a velocidade angular. A velocidade angular ômega é igual a carga vezes o campo magnético dividido pela massa. Basicamente é isso. A gente vai ter uma velocidade angular que não depende, por exemplo, essa velocidade angular ela não vai depender do raio em si, né? Você vai ter a mesma velocidade angular em distâncias diferentes do centro dessa trajetória. Mas tá, onde que a gente entra com o ciclotron? Porque aqui você vai ter um movimento circular, sem mudança do módulo da velocidade, ou seja, vai ser um movimento circular uniforme, ele nunca vai sair daquele módulo de velocidade. Aí,
O cara que inventou o ciclotron, que é o acelerador de partícula, ele desenvolveu aqui duas peças metálicas aqui. Essas duas peças metálicas é ligada por uma fonte de energia alternada. Essa fonte de energia alternada aqui, ela vai ser capaz de produzir um campo elétrico. Um campo elétrico que inicialmente começa assim, positivo e negativo. E aí você vai ter um campo elétrico aqui, que vai fazer com que a carga que estivesse aqui, uma carga que estivesse aqui, ela seria atraída do polo positivo para o polo negativo. Vamos supor aí que a gente tenha um próton, por exemplo. Um próton é uma carga Q positiva. Ela seria atraída pelo campo elétrico na direção de positivo para negativo. E aí você teria uma aceleração, um movimento uniformemente variado se o campo elétrico for constante. Só que se você simplesmente tivesse essa configuração, ela sairia daqui e iria para cá. E aqui ela começaria a perder velocidade, porque ela chegou aqui. Só que no momento que ela chega aqui, você vai ter campo magnético aqui na placa, fazendo com que a gente acabou de explicar ali. O que vai fazer esse campo magnético quando essa carga chegar no polo negativo do campo elétrico? Vai fazer ela fazer uma volta aqui e nessa direção com uma desaceleração. Só que nesse momento da curva, essa fonte vai alternar. Ou seja, aqui vai ficar positivo e aqui vai ficar negativo, fazendo com que essa carga se acelere novamente. E você repete esse processo várias vezes até chegar em velocidades próximas à velocidade da luz, na qual, quando você quer lançar essa carga em algum elemento para fazer com que você produza um bombardeamento, por exemplo, bombardear um átomo com prótons, bombardear ou alguma outra coisa com cargas elétricas positivas ou negativas, quando essa carga estiver próxima à velocidade da luz, você cancela o campo elétrico na direção que você quer que a carga prossiga nessa direção, por exemplo. Não vai ter aquela força centrípeta e a carga vai embora na direção que você quer. Então, esse é o fundamento do ciclotron, do acelerador de partículas. E aí, em cima disso, a gente pode criar várias questões, a gente pode produzir o que a gente quiser aqui em cima, inclusive questões para o vestibular que se baseiam em conhecimentos aí que vão desde eletroestática para eletrodinâmica e entra na parte de força magnética, de campo magnético, até física moderna, onde a gente pode, inclusive, trabalhar aí com a questão das partículas subatômicas, da questão da relatividade, onde a gente começa a trabalhar com velocidades próximas à velocidade da luz, o que acontece com a massa, o que acontece com o espaço, o que acontece com o tempo. Então, é um ponto a se aproveitar para explicar conceitos fundamentais dentro da física. Vamos lá, pessoal, e é isso.